Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus. Irmãos, ontem e hoje nós estamos recebendo com muita alegria aqui o pastor Cezinha, lá de Laranjeiras do Sul, meu amigo. Eu quero convidar o Cezinha. Cezinha, vem pra cá. Aplauda o Senhor pela vida do Cezinha. Cezinha está acompanhado da sua família. Vou convidar eles para ficarem em pé. Suelen, fique em pé. Cadê o Lucas? Acho que não está ali, né? O Lucas está lá no berçário com a vovó, mas o vovô está ali para representar a família. A avó do Cezinha também. Aplauda o Senhor pela vida dessa família. Irmãos, quantos estiveram ontem aqui? Levanta a mão. Você foi abençoado? Glória a Deus. O pastor Cezinha é uma bênção. Na verdade, tirando o formalismo, né, pastor Cezinha, eu gosto de chamar na verdade o Cezinha de amigo. Nós estudamos juntos, né, fomos parceiros aí na mocidade e muitas coisas eu aprendi com o Cezinha, né. Ontem eu falei de alguns aprendizados aqui, a molecada riu, eu não vou falar hoje, né, mas eu queria destacar que realmente as coisas que eu aprendi com o Cezinha realmente me inspiraram muito, né? Principalmente as coisas sobre Deus, né? A motivação que ele tem gerado sobre as nossas vidas e o testemunho. O pastor Cezinha tem um testemunho incrível, né? A igreja metodista em Laranjeiras do Sul, creio que ele vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Tem sido aí uma igreja expressão no Brasil, né? No Paraná, e tem sido realmente uma bênção. Olhar tudo que Deus tem feito lá em Laranjeiras do Sul. Então o pastor Éder, ele teve um sonho, depois o pastor pode contar até um pouco melhor, e nesse sonho o pastor Cezinha estava ministrando aqui em Arapongas, e logo depois desse sonho o pastor Éder convidou o Cezinha para estar conosco, que prontamente aceitou. Então uma alegria, é uma honra, tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Estenda a tua mão aqui na direção do altar, vamos abençoar a vida do Cezinha. Pai, muito obrigado pelo privilégio de andar, de conhecer pessoas que inspiram a nossa vida com Deus, Pai. Muito obrigado mesmo pela vida da Suelen, do Lucas, do Cezinha, Pai, por aquilo que eles têm feito, Pai, não por eles mesmos, mas pelo Senhor, por amor ao Senhor, Pai. Obrigado pela inspiração que tem sido gerado na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão e de tantas pessoas. Continua usando o Cezinha, Pai, cobre a vida dele com o teu sangue, Pai, e que o teu filho seja um real instrumento do Senhor nessa terra para levar o teu santo nome. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém. Quero dizer a vocês que a honra é toda minha. Eu estou me sentindo muito honrado mesmo em poder estar aqui, poder rever velhos amigos, alguns bem velhos mesmo, outros novos amigos que eu estou fazendo. Ontem fiz uma brincadeira com o Selmo. Antes de começar a pregação, fui lá e pedi desculpa, porque você sabe que o Selmo é bravo. Essa não conta, essa estou contando a desculpa, tá, Selmo? Tá tudo bem? Mas é uma honra enorme mesmo. Pastor Diego, pastor Éder, são pessoas que nós amamos, admiramos demais. E eu fiquei muito feliz, me senti honrado quando o pastor Éder me ligou, falou: Cezinha, estou sentindo no coração. Eu falei: se é de Deus. A palavra do pastor Éder foi muito dura para mim. Ele falou: era um problema meu, agora é um problema seu, se vira, dá um jeito de vir. E eu estou bem feliz de poder hoje estar aqui. Ontem estivemos aqui com a moçada, mas foi muito bom, viu? Eu saí daqui inspirado por vocês. Liguei lá para alguns meninos lá de Laranjeira dizendo: pense num povo bom, pense num povo animado, pense numa atmosfera gostosa, o ambiente. Tem lugar que a gente chega e é bom, mas o ambiente às vezes demora para pegar, sabe aqueles carros a álcool no frio, como é que é? Eu cheguei aqui ontem, parece que bateu, pegou, o negócio tá bom. Fiquei muito feliz, muito entusiasmado em ver o que Deus está fazendo aqui. Eu estou acompanhado hoje da minha esposa, a linda esposa Suelen. Vocês perceberam que eu pedi para ela trazer o livro aqui? É porque ela pede para mim para dar uma desfiladinha. Ela fala: é tão caro essas roupas, a gente se arruma tanto. Aí eu vou lá, o pastor fala para ficar em pé. Eu tenho 1,53 m, nem parece que eu fiquei em pé. Aí eu falei: então tá bom, dá uma andadinha,
Da hora que eu peguei aqui embaixo, ela falou, era para deixar eu subir. Tá bom. No final ela vem fazer uma oração silenciosa para nós, né? Sueli é uma bênção, além de linda, cega, casou comigo. Deus é bom. Lucas está aí também, está ali com minha mãe, que está aí também, meu pai e a minha avó. Minha avó mora aqui em Arapongas, ela falou que quase não vem aqui porque ela ouve da casa dela os cultos. Eu imagino que foi um elogio. Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração. Eu e o pastor Diego eu tive a alegria, tá aqui o pastor, tive a alegria de esses dias agora viajar junto do pastor Diego. Então quando essa palavra estava no meu coração, ele me disse assim, eu acho que é para nós. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. É uma palavra, irmãos, e eu quero deixar isso bem claro. É uma palavra que é um devocional, um dia de manhã, na minha casa, no meu quarto sozinho, onde Deus sempre me ministra. Então naquele dia ele falou isso comigo tão profundamente. E depois dele me pegar, me espremer, me moer, então eu tenho a alegria depois dele fazer tudo isso comigo, de vir aqui no púlpito e pedir ao Senhor, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me pegou, me arrancou o couro, agora faz isso com os meus irmãos também, arranca o couro deles também, por favor. Faz até pior do que o Senhor fez comigo, fazendo favor, em nome de Jesus, né? E é isso que eu quero fazer aqui nessa noite, tá bom? Abra sua Bíblia então, só um pouquinho, deixa eu falar dos livros, irmãos, bem rapidinho, posso falar para você dos livros? Esses livros, eu vou te explicar por que eu falo deles com muita naturalidade, muita tranquilidade. Nós já vendemos milhares de livros, eu não sei te dizer quantos do nosso material já foi vendido, mas foram milhares. Eu não sei dizer que edição nós estamos, porque a nossa editora é muito caseira, ela não tem esse controle. É tudo feito por nós mesmos lá, em Laranjeiras. Mas eu não tenho nenhum constrangimento de falar deles, porque esses livros, ninguém fica com 1 centavo de lucro, muito menos eu que escrevi. Nunca peguei R$1 de algum livro ou de algum material que eu produzi. Todo o recurso desses livros é para a plantação de igrejas. Então, um livro desse, por exemplo, custa R$15. Não vai ficar nem um pouco parado numa área administrativa. Se você pagar R$15 nesse livro, ele chegará, R$15 vai chegar lá na mão do missionário, um plantador de igreja. Não fica nada pelo caminho. Mas e o custo? A igreja de Laranjeiras já pagou o custo disso. Então agora tudinho vai para a plantação de igreja, tudinho do que é arrecadado vai para um missionário que está lá no campo plantando igrejas. Nós escrevemos alguns materiais e esses são alguns livros. Até um outro livro que a gente escreveu já acabou. São 3, O Poder de Ser Filho Amado. Não tem mais aí, mas você pode encomendar com a Esther. A Esther tem ele lá. Esse segundo livro se chama Cara de Leão e Coração de Cordeiro. E esse terceiro livro se chama Obras Maiores. Irmãos, são bons livros. Eu já disse isso, eu brinco, eu não sou um bom escritor. Você vai ler esse livro e vai dizer, é um livro legalzinho, não é um John Bevere, não é um Bill Johnson, na verdade não chega nem aos pés desses caras, mas você pode plantar uma igreja junto comigo quando você investe num livro desse, tá bom? Então tá aqui feito o recado, senão o pessoal lá em Laranjeiras pega no meu pé. 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler apenas um verso, o verso 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler só o verso 9. Diz assim, a palavra de Deus, capítulo 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. Repete comigo, espetáculo. E aí ele vai dizer, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Repete comigo, ao mundo, aos anjos e aos homens. Amém? Repare bem nesse texto. Paulo está dizendo, nós somos feito espetáculo. Para quem? Para o mundo, para os anjos e para os homens.
Agora também abra no Salmo 126. Salmo 126, eu vou ler só 2 versos aqui. Salmo de número 126, capítulo 126, verso 5. Diz assim a palavra de Deus no verso 5 e o verso 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ore comigo mais uma vez, por favor. Faça uma oração, uma expressão do seu coração sobre tudo que você espera que Deus faça sobre você através dessa palavra. Diga: Senhor, eu espero mesmo que o Senhor me toque profundamente. Talvez você está bem desanimado, diga a Ele: Senhor, eu estou bem desanimado, eu estou desanimado, não estou esperando muito, mas Senhor, me surpreenda nessa noite em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo. Senhor, vá ao mais profundo do meu coração. Tua palavra diz que ela é uma espada, então eu me exponho a ela, para que ela venha me partir ao meio. Vem com Tua espada, Senhor, e nos rasga ao meio em nome de Jesus. Faz o que ela prometeu fazer, não voltar vazia. Gera em nós o que o Senhor prometeu gerar nessa noite. O Senhor não é um Deus de desperdício, e nessa noite o Senhor libera uma unção sobre nós. Nós queremos aproveitar tudo que o Senhor liberou para nós, tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos. Ó Deus, coloca em nós o que o Senhor quer e arranca de nós o que o Senhor não quer mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sou uma pessoa completamente realizada. Pense numa pessoa realizada. Sou eu. Eu, por um tempo, tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Pensei que esse seria o meu futuro, assim seria a minha vida. Vou jogar futebol, vai dar certo. Quando eu era bem pequeno, eu dizia para os meus pais, eu vou jogar futebol, eu vou jogar no Milan, na época o Milan era muito bom. Eu vou jogar no Milan, nós vamos morar na Itália, vai ser assim. Eu dizia isso, eu tinha 8 anos de idade. É isso que eu quero, é assim que vai ser. E não fui jogador de futebol, não por falta de oportunidade, mas por falta de talento mesmo. Não deu certo, irmão, infelizmente. E a impressão que eu tinha é que depois de não dar certo jogar futebol, eu nunca mais poderia ser alguém realizado. Que as outras coisas seriam assim: já que não deu, vai sair mesmo. Sabe como é que é? O melhor que nada. Você já viu isso? O melhor que nada. Nós temos lá na nossa igreja 2 ônibus. Nós compramos 2 ônibus para buscar o povo nos bairros. Mas daí, como a situação estava complicada, nós compramos 2. Um que chama melhor que nada, o outro chama melhor que a pé. São os 2 ônibus, porque é complicado mesmo, é bem ruinzinho. E eu achei que a minha vida ia ser assim: vou tapar um buraco de alguma maneira para ir levando a vida até o final. Mas então, irmãos, eu recebi um chamado pastoral. Deus me chamou, e só podia ser dele mesmo, porque era muito improvável que isso acontecesse na minha vida. Mas ele me chamou para ser pastor. Fui nomeado para Cornélio Procópio, depois então para Laranjeiras do Sul. Chegamos em Laranjeiras do Sul, eu e Suelen, com 27, 28 anos, e um desafio pela frente. Uma igreja, irmãos, o pastor Luciano, que estava lá antes, fez um excelente trabalho. Mas uma igreja de uma cultura, um povo inserido numa cultura muito diferente da que eu aprendi, da que eu cresci. Mas então, irmãos, nós começamos a ver Deus se mover. As coisas começaram a acontecer apesar de nós, apesar de mim. As coisas começaram a acontecer, pessoas começaram a se converter. Eu me lembro de um dia, quando eu estava orando, e então Deus falou comigo: eu vou começar a trazer as pessoas chaves para a igreja. E eu dizia: glória a Deus, pessoa-chave, glória a Deus. Mas na minha cabeça, a pessoa-chave quem que era? Vai converter o juiz, o promotor, o prefeito, sei lá. As pessoas-chave. E aí, irmão, cada vez que convertia um, era um tranqueiro pior que o outro, irmão. Pensa numas curvas de rio. Tranqueiro um pior que o outro. E daí um dia eu fui fazer uma oração, falei: ô Senhor, como é que é esse negócio de pessoa-chave? Porque parece que o Senhor não está muito atualizado no negócio. Como é que é? Daí ele falou assim: nunca disse que seria esses aí que você estava pensando.
Pessoa-chave na Bíblia era o endemoniado gadareno, que trouxe todo mundo para a praia para ouvir Jesus. Era a samaritana, já teve vários maridos, estava com outra ainda naquela hora. E ela trouxe todo mundo para ouvir Jesus, esses eram. Eu falei, então tá bom, nós vamos investir nesses aí mesmo. Melhor que nada, brincadeira. Então esse povo começou a se converter de verdade, se tornaram líderes. Nós temos pessoas, irmãos, assim que a sociedade julgava impossível. Hoje são líderes de 300, 400 homens, pastoreando essas pessoas. O tempo passou, hoje nós somos quase 700 células, ou mais de 700 células, já não sei. São milhares de pessoas em nossa cidade. Milhares delas que estão se convertendo, entregando sua vida a Jesus, se batizando, caminhando no discipulado. A coisa ficou tão boa que não ficou só ali, se esparramou. Hoje nós já estamos em 43 cidades na nossa região, plantando igrejas, vendo coisas acontecerem também. Deus começou a fazer um negócio, irmãos, tão lindo ali. Nós temos um projeto social chamado Projeto Zoe. O Projeto Zoe cuida de gente pobre, gente carente. E o nosso projeto começou tão pequenininho e hoje atende 1000 crianças todos os meses. Ela atende 1000 crianças com roupa, comida, com esporte, tudo isso. Deus está fazendo numa cidadezinha de um pouco mais de 30 mil habitantes, dos quais só 20 mil estão na área urbana. E esse povo tão simplesinho, irmãos, começou a impactar não só a cidade, mas agora uma região toda. Gente simples. Estava contando aqui ontem, dia 15 agora, feriado, Corpus Christi. Nosso povo se reuniu, 8 da manhã, um frio, irmão. Quem conhece Laranjeira sabe, frio. 8 horas da manhã de um feriado, a igreja lotada, não cabia mais gente. Eu disse, não era o culto do milagre, não era o culto da casa própria, não era o culto do carro novo, era o culto onde nós nos reunimos para sair e servir as pessoas. Sabe como foi esse dia para nós? O Mercy Day. Quinta-feira agora, feriado, nós saímos procurando pessoas que precisavam ser servidas. Nós íamos na casa dela e dizíamos, nós viemos lavar sua calçada. Como assim? Vamos lavar sua calçada, podemos? Nós viemos lavar o seu carro, nós viemos cortar sua grama, nós viemos arrumar o seu telhado, nós vamos pintar a sua casa. Teve um rapaz, ele não tem as pernas, paralítico, e então ele passou o dia fazendo a calçada de uma senhora. Ele batia a massa e se arrastava por aquela calçada, e enquanto ele fazia a calçada, aquela senhora chorava em cima dele, vendo um rapaz que nem a conhecia muito bem, servindo ela. E era proibido chamar para a célula, era proibido chamar para culto, era proibido usar o nome da igreja, era só dizer, Jesus ama você. Irmãos, eu estou vendo uma coisa linda acontecer naquele lugar, de um povo tão simples e tão apaixonado. Algo, irmãos, que está surpreendendo muita gente, inclusive eu, muito mais eu. O que Deus está fazendo ali é tão lindo, é um avivamento tão poderoso, uma coisa tão extraordinária que só podia vir dele mesmo. Mas eu fico pensando o motivo que fez Deus fazer isso lá. O motivo que levou Deus a fazer um negócio desse lá em Laranjeiras. E eu tenho na minha cabeça, eu imagino que Deus fez. Eu falo, com muita frieza, eu fico pensando, Deus está fazendo isso aqui, no meio de um povo tão simples, num canto do Paraná. Não sei se você sabe, mas aquela nossa região tem o menor IDH do Paraná. O índice de desenvolvimento humano lá é baixíssimo. Eu fico pensando, Deus está fazendo lá, por uma razão, para provar para você, que Ele pode fazer em qualquer lugar, para provar para você que Ele pode fazer através de qualquer pessoa. Nós temos alguns líderes que são totalmente analfabetos. Alguém lê a célula e ele fica explicando a célula, porque não consegue. E lideram muitas pessoas. A razão disso, irmãos, para mim, a razão de Deus estar fazendo lá, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje, é para dizer para você, se Ele está fazendo lá, com gente tão simples, se Ele está fazendo lá no meio de um povo tão pobre, se Ele está fazendo lá no meio de uma região com IDH tão baixo, então o que é que Ele pode fazer através de você? Então o que é que Ele pode fazer através de nós, através de uma igreja tão bonita, numa cidade tão bem localizada, tão bem estruturada, uma igreja com tantos recursos assim, o que é que Ele poderia fazer? Irmãos, a Bíblia quando fala de nós,
Segundo 1 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz que nós somos feito espetáculo. Repete comigo de novo, espetáculo. Eu nasci na igreja. Eu acho que eu nasci na igreja, né, pai? Meus pais estão ali, praticamente. Minha mãe fez uma piadinha e falou, não, no hospital. Não. Eu praticamente nasci na igreja. Então, irmãos, antes de eu conhecer Deus de verdade, eu conheci as histórias de Deus. Quantos aqui nasceram na igreja, se lembram da infância na igreja? É mais ou menos assim. Antes de você conhecer Deus, você conhece a história de Davi e de Golias. Antes de você conhecer Deus mesmo, você vai conhecer a história de Daniel na cova dos leões. Porque nós temos, irmãos, um Deus de histórias. Fale para quem está do seu lado, nosso Deus é um Deus de histórias. Agora, irmãos, as histórias dele, se você reparar na Bíblia, você vai ver que as histórias de Deus não são histórias mais ou menos, sim ou não? São histórias extraordinárias. É só coisa muito legal. Irmãos, é um negócio tão legal que se você não for crente, você não crê. Não é verdade? Que negócio é esse do rapaz que dorme na barriga do peixe, é engolido por um peixe 3 dias e o peixe ainda serve de táxi para levar ele até na praia? Que negócio é esse? Que negócio é esse de um corvo levando carne? Corvo é carnívoro. Que negócio é esse do corvo levar carne para o profeta? Eu fico imaginando aquele corvo com a carne na boca, ele é carnívoro. E ele voando e dizendo assim, eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer. Parece gente de dieta na frente do pudim hoje à tarde. Que negócio é esse? O disque corvo, como é que é isso, irmão? Foi Deus que inventou esse negócio de entrega de comida. Que história é essa? Irmãos, e os efeitos especiais? Você pega o Monte da Transfiguração. Pai do Senhor, irmão. Você vai pegar o Monte da Transfiguração. E aí está lá, Jesus sobe com aqueles rapazes lá. E eles vão para cima de um monte. E veja quanto efeito especial tem. De repente aparece um holograma, aparece Moisés, aparece Elias. Os caras já estão mortos, mas aparece ali. É efeito especial, parece, irmão. Mas não é só isso. A roupa de Jesus fica branca. O negócio vai ficando intenso. Sobe uma fumaça, desce uma nuvem. E do meio da nuvem vem uma voz. Você imagina aquela voz, irmãos? Eu fico imaginando aquela voz como a voz do Cid Moreira, sabe? Mais ou menos. Esse é o meu filho amado, Mr. M. Diga para nós o seu segredo. Esse é o meu. É muito efeito especial. Nem Steven Spielberg pensou em tanto efeito especial assim, irmão. Vocês vão esperar a mãe pegar o menino, né? Vamos esperar. Isso não estava combinado, né, irmã? Ele já é acostumado. Mas, irmãos, as histórias são demais. E a verdade é a seguinte: esse Deus de história, ele continua a escrever histórias, amém? Esse Deus que escreveu essas histórias da Bíblia é o mesmo Deus que escreveu a minha história e a sua história. O Salmo 139 diz assim: quando nós éramos ainda substância sem forma, Ele escreveu todos os dias da nossa vida num livro. Agora, irmãos, quando você pensa Deus escrevendo os seus dias num livro, não era um livrinho desse igual do pastor Cezinha, não. Pense numa história legal. Pense numa história extraordinária, pense numa coisa legal, porque o autor não mudou. Sabe o que mudou? Os atores que mudaram. Nós que mudamos. Mas o roteiro, aquilo que ele escreveu, continua sendo legal, continua sendo muito bom. Mas nós temos escolhido muitas vezes viver a história da nossa maneira e não da maneira de Deus. E é por isso, irmãos, que muitos de nós, quando leem um texto como esse, Deus nos fez espetáculo, começa a pensar, como assim? A palavra espetáculo, irmão, nesse texto aqui de Coríntios, a palavra espetáculo do grego é teatron. O que Paulo está dizendo é, sabe aquele coliseu, aquele negócio romano, onde então eles colocavam a pessoa lá embaixo e ela era um espetáculo, ficavam milhares de pessoas assistindo. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Ele disse, olha, você crente, nós cristãos, nós parecidos com Jesus, nós semelhantes a Ele, nós fomos feitos um teatro. Esse povo tem que olhar para nós. Eles vão assistir, e não é só as pessoas não, o mundo, os anjos, Deus mesmo está vendo, Satanás mesmo está vendo.
Agora, irmãos, a minha tese é a seguinte: se é espetáculo, tem que ser legal. Se alguém te disser assim, ó, vamos lá naquele espetáculo, você vai perguntar para ela assim, é legal? Porque se for chato, você não vai, não é? Ó, eu vou contar essa história. A Suelen saiu, então eu posso falar mal dela pelas costas. Gosto de falar mal é pelas costas mesmo. Ela saiu, né? A Suelen, ela gostava de ver uma novela, nem sei se ainda está passando. Ela gostava de ver uma novela. Eu escandalizo quando falo que ela gosta de ver novela. Ela gostava de ver uma novela, irmão. Pensa numa novela chata. Se tem um roteiro que é Deus que escreve, eu acredito que tem um roteiro que o Satanás escreve. Não é possível. A novela se chamava Sila, Prisioneira do Amor. Pensa num negócio chato. Quando começava a fazer a propaganda, eu dizia, vou sair daqui da sala. Não é possível que você vai ver um negócio tão chato assim. Ela dizia, é legal, tem uns romances, tem uns negócios. Eu dizia, não vou ficar vendo isso aqui. Chato demais. Quando Deus disse que te fez espetáculo, Ele está dizendo, tem que ser legal, tem que ser cheio de ação, tem que ter emoção, tem que ser uma coisa que as pessoas param para ver. Mas eu vou te dizer, de vez em quando, eu falo para alguns irmãos, como é que vai, como é que está a sua vida? E quando ele começa a falar, eu fico pensando, Sila, prisioneira do amor. Que vontade de mudar de assunto, que vontade de sair dali. Eu gosto de assistir, sabe o que? Velozes e Furiosos, irmão. Mas daí, como eu assisti demais, eu decoro, aí eu já sei as frases. Daí eu vou falando, antes do cara falar, eu já falo a frase. Aí a Suelen fala, por que você quer ver? Você já sabe tudo. Fala que senão você vai mudar para Sila, vamos deixar aí mesmo. Mas tem crente que você vai conversar com ele, parece esses filmes, irmão, que você já viu um monte de vezes. De novo, a mesma história. Faz 10 anos que eu encontrei com o irmão, enquanto de novo ele está na mesma fase. Ele está vivendo a mesma coisa. Não mudou, a história é a mesma. Que história chata. Deus não te fez para ter uma história chata. Deus não te fez, irmão, para viver um negócio chato. Fala para quem está do seu lado, Deus não te fez para ser a Sila, por favor, irmão. Ele está nos chamando para um negócio legal, aleluia. Ele está nos chamando para um espetáculo. As pessoas têm que parar e olhar para a nossa vida e dizer, joia, é isso, eu quero ser um crente igual a você. Se é para ser crente, que seja igual a você. Eu quero me converter, eu aceito esse Jesus que você fala, porque a sua vida é inspiradora, porque a sua vida é uma vida que me chama a atenção. Que mudança, que radical que foi. Mas é de verdade, é um espetáculo, eu sento e assisto. Agora, irmão, sabe por que tem muita gente que não está vivendo esse projeto? E aí eu vou entrar onde eu quero falar aqui nessa noite. Tem muita gente que não está vivendo esse espetáculo, porque Satanás, ele tem uma estratégia para destruir espetáculos. Ele tem uma estratégia para destruir essas histórias que Deus escreveu. Um dia ele chega na presença de Deus, você conhece a história em Jó. Ele chega e Deus fala para ele, de onde é que você vem? Ele diz, eu vim de rodear a terra. Mas o que ele estava fazendo rodeando a terra? Ele estava olhando espetáculos. Porque quando Deus fala para ele assim, ó, você assistiu o meu servo Jó? O que ele responde? Sim, eu tenho assistido. E Satanás, irmãos, está endemoniado naquela hora. Porque Jó, se é que dá. Mas ele está endemoniado, por quê? Porque Jó vive um espetáculo. Deus pega Jó e diz, eu vou esfregar na sua cara, Satanás, está aí um cara que vive um espetáculo. E é interessante, irmãos, porque nessa hora você percebe que quem está assistindo o espetáculo de Jó, os seus amigos assistiam, Satanás disse que estava assistindo, e Deus mesmo diz, eu tenho assistido ele. Não há homem como ele. Veja que espetáculo. O diabo fala, eu estou vendo, é um espetáculo mesmo, está complicado para mim. Os amigos dele estão assistindo, isso prova o que Paulo vai dizer, nós fomos feitos espetáculo para muita gente. O mundo está te olhando, mas Satanás e o Senhor também estão vendo. Eu fico imaginando, irmãos, Deus lá numa tela, assim, Discovery Arapongas. Vamos ver o que está passando ali por aqui. Aí de repente fala, muda, que virou, essa cena é só para maior de 18 anos. Não dá não. Muda o canal. Então, irmãos, Satanás tem uma estratégia, olha o que ele diz. Ele diz assim, é claro que ele vive um espetáculo. É claro que ele vive uma cena muito legal. É claro que a vida dele é demais. É um teatro, todo mundo está vendo. É claro, ele não tem problema. E a estratégia de Satanás é essa.
Ele diz: eu consigo destruir espetáculos, é só colocar crise. Se o Senhor me deixar, eu vou soltar umas crises no meio desse povo aí, vou dar uns problemas para ele, vou dar uns presidentes bem complicados para eles, vou colocar um atrás do outro, um pior que o outro, para eles verem o que é bom para tosse. Aí o Senhor vai ver se eles vão continuar vivendo espetáculo. Eu vou arrumar um monte de confusão, aí o Senhor vai ver se eles vão continuar vivendo espetáculo. E é sobre isso que eu queria falar com você. O espetáculo não pode parar. Diga para quem está do seu lado: o espetáculo não pode parar. Não pode parar, a gente tem que continuar. Então, no Salmo 126, irmãos, nós vamos ver aqui, isso é o que Deus falou comigo, lá no meu devocional, alguns pontos que vão nos ajudar, algumas coisas que vão nos ajudar a continuar a nossa caminhada, a não parar esse espetáculo de Deus na nossa vida, amém? Você quer aprender isso nessa noite? Quantos não querem parar? Quantos querem continuar? Quantos querem ser um espetáculo? Levanta a mão e diga: eu quero, em nome de Jesus. Então no Salmo 126 nós vamos aprender algumas coisas, eu prometo que eu não vou demorar. Salmo 126, nós vamos aprender algumas coisas, como não parar isso. A primeira coisa que eu anotei aqui: em primeiro lugar, se você não quer ver o seu espetáculo parar, em primeiro lugar, não confunda história com fase. Entenda isso. A sua vida, a sua história, imagine a história, a sua linha de tempo, ela é muito longa, mas ela contém muitas fases. Não confunda a fase com o todo. Não confunda a cena com o filme inteiro. Não confunda a foto com o filme. Tem gente confundindo guerra com batalha. Nós podemos perder algumas batalhas, mas nós vamos ganhar a guerra, amém? Mas tem gente confundindo isso. Porque, irmão, eu já perdi muitas batalhas, mas a guerra é do Senhor, nós não vamos perder. Já está escrito isso lá. Então não confunda. Tem gente, irmãos, e é assim num filme, não é assim num espetáculo. Ele tem muitas cenas, ele tem muitas tomadas, é assim mesmo. Então, irmãos, tem gente que de vez em quando eu vejo, eles estão desesperados, achando que acabou, a história terminou, não dá mais para mim, pastor, acabou, minha vida é um desastre. Mas é só uma cena. Nós não estamos falando do filme inteiro. Deus está dizendo: o filme é legal, a cena, olha, depois. Eu gosto daqueles filmes, irmão. Sabe aquele filme que eu gosto? Aqueles do Jean-Claude Van Damme. Sempre nos filmes dele tem uma hora, sabe o que eles fazem? Sequestram a namoradinha dele. Não tem uma hora que sempre faz isso? Aí, irmão, ele apanha. Tem a cena que sequestra. E o Rambo então, irmão? Quem é da época do Rambo aqui? Ou vocês não conhecem Rambo, gente? Por favor, vão olhar no YouTube. É demais aquilo. Mas ele apanha, irmãos, ele apanha. E se você parar o filme só na cena que ele está apanhando, você nem vai achar legal o Rambo, nem o Jean-Claude Van Damme. Você vai achar legal, mas aquilo é uma cena. Ô irmão, você que não conhece, daqui a pouco vem a outra cena. Eu não sei como, mas ele acha uma casinha no meio do nada, cheia de metralhadora e bazuca. Sempre tem aquela casinha. Ó, uma cena ele está apanhando, ele está desfigurado, ele nem consegue falar. Rock Balboa também é assim, né? Daqui a pouco vem o olho de tigre. Irmão, aí o bicho pega. Aí ele está aqui numa cena apanhando, mas de repente, irmão, ele vem para essa. O Rambo põe uma faixinha na testa, irmão, quando ele põe aquela faixinha. Irmão, tem a cena que a gente apanha, mas tem a cena que Deus coloca uma faixinha na nossa testa e o bicho pega para Satanás. É assim mesmo. Mas se você confunde a cena com o filme, você desiste, você abandona, você larga a vida com Deus, você diz: é só isso? Era para ser um espetáculo, mas veja o desastre que eu estou, veja como está a minha condição financeira, a minha família está destruída, meu casamento já era, meu ministério não tem nada, o que está acontecendo comigo? Lembra, é só uma fase. Olha o que a Bíblia diz: quem vai andando e chorando, voltará com júbilo, colhendo seus feixes. O que a Bíblia está dizendo? Vai ter a fase em que você vai andar e chorar, mas vai ter a fase que você vai voltar colhendo seus feixes, amém? Vai ter um momento, é bíblico, o choro vai durar uma noite, a irmã falou aqui no louvor. O choro dura uma noite, não adianta você querer adiantar o choro, ele dura uma noite, ponto. É assim. Um dia então, Deus fala com Jeremias. Ele diz: Jeremias, o que é que você está vendo?
E Jeremias diz assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira para nós não faz muito sentido. Uma árvore de amêndoas a gente quase não tem até. Mas para o povo de Israel isso fazia todo sentido. Porque a árvore de amêndoas, ela é conhecida como a despertadora. Quando a amendoeira começa a brotar, é inverno, está tudo destruído, a vegetação está toda feia. Mas quando a vara de amendoeira brota, é sinal de que uma nova estação está chegando. É por isso que ela é conhecida como despertadora. Agora olha o que Deus fala para Jeremias. Ele diz: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz: vi muito bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. O que Deus está dizendo é: o choro dura uma noite, mas daqui a pouco vem uma nova fase. Vai mudar. Agora, irmãos, veja que interessante. A vara de amendoeira, que é o sinal da nova fase, é a mesma vara que Deus usa para provar a autoridade de Arão. Quando Deus quer provar a autoridade de um sacerdote, Ele diz assim: coloque suas varas aí, pegue aí uma de cada tribo, eu vou ensinar para vocês o que é autoridade. Arão, pegue uma vara de amendoeira. Então no outro dia, ele diz: pegue a vara que brotou. Qual é a vara que brotou? A vara de Arão. E aquela vara é uma vara de amendoeira. O que Deus está nos ensinando é assim: se você quer ter autoridade para ministrar essa geração, se você quer ter autoridade para ser um sacerdote na sua casa, na sua célula, na sua igreja, no seu trabalho, se você quer ter autoridade, então ande com a vara de amendoeira na sua frente. Tanto para que ela sirva para você dizer: há sempre uma nova fase por vir, como para você abençoar outras pessoas e dizer: o que está ruim vai melhorar em nome de Jesus. Aí sabe o que Deus faz com essa vara de Arão? Ele diz: guarda dentro da arca, que é o símbolo da intimidade. Coloca lá. O que Deus está nos ensinando é: toda vez que você entrar na minha presença, eu tenho um recado para você. Vai mudar, vai melhorar, há uma nova fase para você. Só não ouve quem não vai para a presença. Porque quando você chegar na arca, você vai encontrar com a vara da amendoeira te dizendo: ah, novidade, a fase vai mudar, a coisa está ruim agora, mas vai passar, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Irmão, tem muita gente abandonando o espetáculo por causa de uma cena ruim. Não pare. Não dá para a gente abandonar. As fases podem ser ruins, mas o Senhor tem algo novo para você em nome de Jesus, amém? Pode ser. Irmão, sabe o que é pior do que você estar numa fase ruim? Sabe o que é pior de você estar? É quando você encontra o irmão na fase boa. Já aconteceu isso com você? É pior. Ó, porque eu fico imaginando a cena, porque a Bíblia diz assim, ó: um está indo andando e chorando, e tem o outro vindo alegre, não é assim? É o que a Bíblia está dizendo. Tem um irmão indo numa fase, tem outro irmão voltando numa fase. Isso aqui está movimentadíssimo. Aí vai o irmão por aqui, ó: oh meu Deus do céu, Senhor, o Senhor não está vendo não? A coisa está braba, está fechando a fábrica, a coisa está complicada, minha sogra mudou para casa, a coisa está feia. Para ajudar, eu sou corintiano. Ó, o cara vem por aqui chorando. Aí, irmão, o pior não é ele vir por aqui chorando. O pior é que no meio do caminho vem o irmão do lado de cá, daqueles pentecostal. Aleluia, glória a Deus, irmão, a paz do Senhor. Você nem quer dar a paz do Senhor para ele. E aí você está do lado de lá, desempregado, família arrebentada, e ele fala assim: irmão, deixa eu te falar um negócio, nunca tive tão bem financeiramente, a minha casa está prosperando, deixa eu dar um testemunho, obrigado pela oportunidade, irmãos. O irmão tá voando, e você está do outro lado pensando assim: meu Deus, eu devo estar com Satanás no couro. Deve ser algum biscoito de Cosme e Damião que eu comi, não me lembro. Tem que ter alguma coisa. Ô irmão, eu passei anos, eu e Suelen, anos, chorando e dizendo: Senhor, dá um filho para nós. Dá um filho, a gente queria tanto ter um filho. Dá um filho, nós fazemos tudo certinho. A gente usa uns argumentos assim com Deus, né? Nós estamos fazendo certinho, nós dizimamos, nós somos pastor. Aí vinham os irmãos do lado de cá, irmão, lá da igreja nossa: ô pastor, Pai do Senhor, deixa eu contar uma bênção. Ó, está grávida. Eu aqui, irmão, olha a minha cara de felicidade, ó. São casados? Não, nós estamos namorando, mas nós vamos casar. O senhor está vendo? Eu estou casado, certinho. Aí vem esses prostitutos aqui, ó. Aí vem o outro. Aconteceu, isso é fato. Ô pastor, aleluia, ó, minha esposa está grávida. Eu pensando, pelo menos esse está casado.
Irmão, aleluia, o meu ânimo, aleluia, glória a Deus. Pastor, e são gêmeos. Aí eu falei, o senhor está de brincadeira, 2? Um para mim aí. O pior é a comparação. Agora entenda isso, Deus escreveu a sua história. É o seu espetáculo. Não tente viver o do outro, porque você não vai se encaixar naquela história. Ele tem uma só para você, amém? Daqui a pouco, irmão, a cena muda, porque as fases ruins mudam e as fases boas também passam. Tem fase, irmão, que a gente quer que para, e tem fase que a gente quer que voa. Mas a verdade é que todas elas passam. Talvez você esteja hoje numa fase que você fique pensando assim, tomara que ela não passe logo. Tomara. Mas talvez você esteja hoje numa fase assim, tomara que passe logo esse negócio, pelo amor de Deus. A verdade é que elas mudam, as transições acontecem. Entenda isso e você vai continuar caminhando, vai continuar então seguindo o seu espetáculo, amém? A segunda coisa para nós poder jantar hoje, em nome de Jesus, tomara que tenha. A segunda, eu não vou nem falar de ontem. A segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui no Salmo, é que o mesmo lugar da sua crise é o lugar também da sua vitória. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que segue andando e chorando. Presta atenção, nós estamos falando de um caminho só. Ele só tem 2 mãos, mas é um caminho só. Ele segue andando e chorando. A Bíblia não diz que ele vai para um novo caminho para colher seus feixes. A Bíblia diz, ele voltará. É a mesma lavoura, é o mesmo caminho, é a mesma terra, você está entendendo? Ele voltará nesse mesmo caminho agora se alegrando e colhendo seus feixes. Mas a Bíblia não fala de um novo caminho. A Bíblia não fala de um novo lugar. A Bíblia está falando do mesmo lugar. Só que o mesmo lugar que eu estava em crise, agora eu estou vivendo uma bênção. É isso. Gênesis capítulo 26 vai dizer assim: Jacó, naquela terra ele vai e semeia, e naquela é uma terra com fome, uma terra que estava passando fome, e ele semeia naquela terra. Gênesis 26, 1 vai dizer que aquela era uma terra que estava em fome, em crise. Mas no mesmo capítulo, capítulo 26, verso 12, diz que naquele mesmo lugar ele colhe a 100 por 1. Mas está falando do mesmo lugar, não é Jacó, não, é Isaac, né? Isaac, naquela mesma terra ele colhe a 100 por 1. Mas você está entendendo? Onde abundou o pecado, naquele mesmo lugar superabundará a graça. Você está entendendo? Irmão, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pensa que para viver o espetáculo dele ele tem que mudar de cidade, porque aqui não dá. Se eu fosse um missionário lá na África, aí eu ia ser demais. Ué, seja fiel no pouco e Deus te coloca sobre um outro lugar se Ele quiser. Mas você pode ser uma bênção aqui. Tem gente pensando, irmãos, que só vai ser bom se mudar de pastor, se mudar de igreja, o dia que mudar de célula, se mudar de líder, se eu mudar de pastor, se eu mudar de casamento, se eu mudar de marido, de mulher. O que é isso, irmão? Deus está dizendo, é no mesmo lugar, é na mesma terra. José vai para o Egito. Aquela terra o povo judiou dele, não é verdade? Judiaram dele, irmão. Eu não consigo imaginar José acreditando no início que aquela mesma terra se tornaria uma terra de prosperidade para ele. Eu não consigo. Aquele menino sofre demais. Mas então, irmãos, ele, depois de um tempo sofrendo naquela terra, aquela mesma terra que o fez sofrer tanto, é a mesma terra que depois você vai ver ele governando, você vai ver ele então prosperando e ele podendo alimentar sua família, alimentar um monte de gente. É a mesma terra. E naquele mesmo lugar ele tem um filho, e ele coloca o nome do filho de Efraim. Sabe o que quer dizer? Ele diz, Deus me fez prosperar onde? Na mesma terra da minha aflição. É o mesmo lugar, só que agora eu estou experimentando coisas diferentes. Irmão, sabe que eu ouvi sobre Laranjeiras do Sul, antes de eu ir para lá? Não ouvi dos crentes, tá bom? Os crentes só falavam bem. Mas eu ouvi de muita gente assim, cuidado, aquela é uma terra de pistoleiro. Cuidado, aquilo é uma terra complicada. Cuidado, olha, as coisas ali são muito difíceis. Esse povo com o coração muito duro, eles são assim, é dessa colônia, porque desse jeito, olha, é muito difícil. E a verdade, irmãos, é que os índices mostravam isso mesmo. Se você olhar para os índices, em 95, Laranjeiras do Sul foi considerada uma das terras mais perigosas do mundo. Não foi só do Brasil ou do Paraná, do mundo. Tanta gente que morria ali, quem conhece? Estou vendo a Suzana ali que é da região. Quem conhece o Passo Liso por ali sabe bem. Era assim. Então a gente ouvia falar de uma terra difícil,
de um povo difícil, de uma frieza, de um negócio complicado. Era como se dissesse assim: naquela terra não vai dar, é melhor ir para uma outra terra. O que foi que Deus falou? Que toda a terra está cheia da glória dele. Toda a terra é boa, ele disse isso. Quando ele formou toda a terra, ele falou: é bom. Eu disse: é bom. E hoje a gente está vendo a mesma terra, é o mesmo lugar, inclusive são as mesmas pessoas, aquelas mesmas tranqueiras, e alguns são até os mesmos assassinos que falavam. Mas agora naquela mesma terra, nós temos visto Deus fazer um avivamento. Não mudou a terra, os índices estão mudando, as pessoas estão mudando, mas a terra é a mesma, é o mesmo lugar. Eu gosto que eu converso com algumas pessoas que dizem assim: eu nunca tinha ouvido falar de Laranjeiras do Sul, mas agora quando eu ouço falar de uma terra de avivamento. Irmãos, é o mesmo lugar, não precisa ficar trocando de célula não, não precisa ficar trocando de casamento não, você não precisa ficar trocando de família, de igreja, de pastor não. Na mesma terra, Deus pode te fazer prosperar, amém? Ele pode, Ele é poderoso para fazer isso. Outra coisa que eu aprendo, no Salmo 126, a terceira e já é a penúltima, é que sempre haverá sementes em nossas mãos, sempre. Não há um momento sequer, irmãos, que nós podemos nos dar o luxo de pensar que não há semente na nossa mão. O irmão que veio aqui tirar a oferta, ele falou isso, ele leu o texto, 2 Coríntios, onde diz: ele é fiel para nos dar semente, ele é fiel para aumentar a nossa sementeira, ele é fiel para fazer isso tudo. Não vai haver nenhum momento que não vai ter semente nas nossas mãos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque a impressão que a gente tem é que quando a coisa está ruim, as nossas sementes acabaram. Essa é a impressão que a gente tem. Porque o texto vai dizer, irmãos, que quando nós vamos andando, chorando e fazendo o quê? Lançando. Presta atenção, há uma promessa de uma volta linda, há uma promessa de um retorno colhendo os feixes, mas a Bíblia diz: aquele que vai andando e semeando. Há necessidade de semear. O que a Bíblia está deixando claro também, quando ela está falando que nós temos que semear, ela está dizendo: mesmo no tempo ruim, eu estou te dando condições de semear, condições de fazer isso. Irmãos, eu não sei quantos aqui, talvez alguns saibam, e o pastor Éder, o pastor Diego, eu sei que estiveram orando pelo Lucas, eu agradeço, né? Alguns da igreja também. Mas o nosso filho, o Lucas, depois de tempos que nós oramos pedindo um filho, Deus nos deu. Mas o Lucas então nasceu prematuro. Lucas passa 28 dias na UTI, e o diagnóstico era: morre, não morre. E depois então ele vem para casa, nós já estamos felizes demais, milagre demais. Ele vem para casa e fica um mês em casa. E depois de um mês, o diagnóstico dele é o seguinte, bem simples, é assim: ele tem um tumor no cérebro, ele tem má formação no crânio e ele tem hidrocefalia. Os médicos disseram: é urgente, tem que operar esse menino, a coisa está feia. Ele tinha, o crânio dele era igual um queijo daqueles, todo furado, sabe? Onde você colocava a mão afundava assim, era cheio de buraco. Então nós corremos com o Lucas para Curitiba, para operar ele. Lucas fez a primeira cirurgia, 14 pontos na cabeça, mais 12 pontos na barriguinha. Você vê um nenê de 2 meses ali passando por tudo isso. Ele volta para casa, fica mais um pouco, daqui a pouco a gente recebe a notícia: tem que operar esse menino de novo. E aí tem que abrir no mesmo lugar, a válvula não funcionou, a operação não deu certo, e de novo tudo aquilo. Irmãos, você que é pai pode imaginar como ficava o meu coração e da Sueli. Foi um ano assim, sem dormir direito. Um dia o médico falou assim para mim: você tem que pôr a mão na cabeça dele aqui em cima, e se a cabecinha dele der uma levantadinha assim, no meio da madrugada, você tem que correr para cá, você tem 4 horas para estar aqui em Curitiba. Aí você imagina a minha tensão, irmãos. O menino chorava, eu corria, colocava a mão na cabeça. Um dia eu levantei no meio da madrugada, coloquei a roupa, me arrumei, fui pegando o carro. A Sueli falou: onde você vai? Eu tinha sonhado que tinha levantado, eu vivia debaixo dessa tensão. E a igreja, e tudo acontecendo. E aí então, irmãos, nós fomos para essa cirurgia dele. Nós estávamos ali então no Pequeno Príncipe, quem conhece lá. Ele entrou para fazer a cirurgia, o médico me disse: você tem noção do perigo? Você tem noção? Eu dizia: eu tenho, mas eu confio em Deus. Ele falou: entra aqui com a gente. Eu entrei lá no centro cirúrgico, tirei a roupinha dele, irmãos, aquela coisinha, tirei a roupinha dele, deixei ele peladinho naquela. E eu falei assim: ô doutor, deixa eu orar. Orei com todo mundo, expulsei todos os demônios que podia ter ali, o capeta que fosse,
Falei, vá para o quinto dos infernos, esse menino em paz. E deixei ele ali com o coração apertado e fui para aquela sala de espera. Eu e mais alguns pais que estavam ali, bastante, porque é grande ali, né? E quando eu estava ali, irmãos, eu e Suelen apertava a minha mão, a gente chorava ali esperando, como vai ser? Então eu levantei a cabeça e vi alguns pais ali, tinha um casal em especial chorando, mas chorando muito assim. E aí Deus falou comigo, vai lá e ministra a eles. Eu falei, o senhor deve estar de brincadeira. O senhor não está vendo que nessa hora eu não tenho condições? O senhor não está vendo que quem está precisando de consolo, de algum conforto aqui, nessa hora sou eu? O senhor não está percebendo? Irmãos, a impressão que a gente tem é que a gente não tem nada para oferecer, não é verdade? Como é que eu vou falar para alguém de vida com Deus, olha como eu estou? Olha como está a minha condição. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Outro dia eu falei para um rapaz da nossa igreja, ele é líder do ministério com empresários, pastor, que vocês falaram, ele é o líder. Daí ia ter a reunião, ele falou assim, pastor, como é que eu vou pregar lá? Minha empresa está fechando. Falei, a semente não saiu daí. A semente está aí, vai lá e lança a semente. Porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que a semente ela tem muito mais potencial de germinar quando a gente lança ela chorando. Porque a Bíblia diz, quem lança chorando, e só quem lança chorando, vai ser capaz de depois colher rindo, vai receber uma grande colheita. Mas irmãos, o nosso choro é o melhor momento da gente lançar a semente. Fui lá para aquele casal que estava chorando. Sabe quando o pai manda você pedir perdão por irmão? Quem é pai de criança e vai pedir perdão para o seu irmão? Eu fui meio assim, tem que ir, vou. Fui lá, aquele casal ali, falei, o que está acontecendo? Ele me contou, meu filho está ali. Meu filho está operando, está feia a coisa, uma oração no coração, uma cirurgia no coração. Aí nós oramos com ele. Aí eu levantei assim, depois de orar com esse casal, aí estava todo mundo olhando assim para a gente, tipo assim, vocês são pastor? Nós estamos aqui também. E aí eu fui, irmãos, e sabe o que aconteceu? Depois eu fui perguntar para outros casais que estavam ali, outros pais. E tinha umas pessoas que tinham uma situação muito melhor do que a nossa. Uma mulher, irmãos, sendo sincero para você, eu tive vontade de bater nela. Ela está tão desesperada, eu falei, o que está acontecendo? Minha filha está ali dentro, quantos anos ela tem? 12. Eu falei, 12? Já pensei, já é demais. O que ela está fazendo? Uma cirurgia na unha. Fazer uma oraçãozinha para você, Deus te abençoe rapidinho, vou passar para o outro. E nós somos ministrando um por um, irmãos, daquele povo ali. Irmão, não falta semente na nossa mão. Não falta. Dá uma olhadinha para a sua mão aí. Dá uma olhadinha para a mão de quem está do seu lado aí. Eu queria que você profetizasse. Você pega na mão de quem está do seu lado e fala assim, há sementes nessas mãos. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Sempre tem semente. A gente tem a impressão que acabou. A gente tem a impressão que está ruim, não tem. Irmão, sabe o que eu fico imaginando? As pessoas que ficam dando esse tipo de desculpa para Jesus, dizendo, Jesus, sabe por que eu não vou ser um líder de célula? Porque minha crise está braba, a condição está ruim, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, eu não vou falar do Senhor para ele, porque eu estou num momento muito difícil. Eu fico pensando, as pessoas tentando explicar isso para Jesus. Jesus está numa cruz, irmãos. Ele está numa cruz, pregado. Amarraram ele, fala, quero ver você lançar uma semente agora. Ele está ali, ele olha para o lado, tem um ladrão e fala, e aí, mano, tudo bem? Está a fim de morar no céu comigo? E joga uma sementinha nele na cruz, pregado, quase morrendo. Qual é a desculpa que nós vamos dar? Eu olho para aquela menininha de Naamã, ela tem entre 8 e 12 anos, sua família está toda morta, destruída, ela é uma escrava, muito provavelmente abusada sexualmente. E o pior, ela mora na casa do cara que fez todo o estrago na nação dela. Irmão, sinceramente, se fosse você, vendo aquele cara doente, leproso, morrendo, podre, o que você ia fazer? Você está ali, matou toda a sua família, abusou de você. O que você ia fazer? Talvez fosse um de nós, ia dizer, vá para o quinto dos infernos, tomara que morra e apodreça. Aquela menina olha para ele e faz assim, joga uma sementinha e diz, oxalá você conheça o homem de Deus que está em Samaria. Ela consegue, o momento não está fácil, a crise está muito intensa na vida daquela menininha, mas ela lança a semente. Você está entendendo? Você entendeu? Não há desculpa para a gente não jogar semente. Ele colocou a semente em nossas mãos.
Quem sai andando, chorando e lançando sementes. As melhores sementes que nós vamos lançar serão regadas pelas nossas lágrimas. São essas. Os altares onde você mais chora são os altares onde você mais vai colher também. Amém? Está claro isso para você hoje? Irmão, sabe o que eu tenho ensinado na nossa igreja? Eu tenho ensinado assim, olha, que você aprenda a semear exatamente na área que você mais precisa. Se você está precisando muito de dinheiro, semeie dinheiro. Você está precisando muito de tempo, vai semear tempo, faz isso. Elias chega na casa daquela viúva e diz assim: Pai do Senhor, irmã, pastor chegando. Pastor já chega com fome, irmão, é assim mesmo. Pai do Senhor, irmã, faz um bolo para nós, quero tomar um café da tarde. Ela diz: não, o Senhor me pediu exatamente o que mais me falta. Ele diz: faça essa semeadura e a senhora vai ver uma colheita intensa. A gente tem que semear do que está faltando para a gente. Eu conto essa história sempre. Um dia, eu morava em Londrina ainda, era solteiro, e eu morava com mais alguns seminaristas. E imagina, seminarista morando, aquela crise, uns trabalhando, outros não estavam trabalhando. E aí um dia, irmãos, eu cheguei da aula, tarde da noite, eu estudava ali no Semetro. A época o Semetro era em Londrina. Cheguei tarde da noite. E aí me arrumei, pensei que eu ia dormir. Deus falou comigo: eu quero que você saia. Tá bom, eu vou sair. Ele falou: mas antes de você sair, eu quero que você vá lá na despensa. Irmão, a nossa despensa era complicada, para você entender. Você já viu aquelas geladeiras que é igual um loteamento? Era nossa. Já viu aquela geladeira? Loteamento só tem água e luz e mais nada. É só o que tem. Irmão, a crise era braba. Para ajudar, eu ainda tinha levado um mendigo para morar com a gente. E pense num homem que comia. Tinha 2 dentes, mas comia bem. Aí eu fui na nossa despensa e nós ganhávamos cesta básica da igreja lá central de Londrina. Eu olhei lá, não estava muito bom. Aí dei uma olhadinha assim de cima a baixo, Deus falou comigo. Tinha uma lata de sardinha, irmão. Lata de sardinha para nós era iguaria, irmão. Pense, é igual uma picanha. Eu olhei para aquilo e ele falou: pega essa lata de sardinha. Eu tive vontade de dizer assim: não pode ser aquele fubazinho ali embaixo, tem que ser a sardinha. Não, pega a sardinha. Peguei a sardinha, pus no bolso, falou: vá subindo. Ali em Londrina tem o terminal urbano. Do lado tem uma praça. E era tarde da noite, eu fui para aquela praça ali. E comecei a andar, sentei num banco daquele, era bem tarde. Eu já tinha feito isso outras vezes, para mim não era novidade. E eu sentei ali, estava esperando para evangelizar alguém. Pensei: vou dar uma sardinha para alguém, sei lá, que loucura que vai ser essa. E estou ali, vem uma moça, senta do meu lado e começa a conversar comigo. E ela, resumindo, ela era uma garota de programa. E ela senta, eu falo para ela: olha, veja bem, Deus te fez, você é linda, você pode, se valorize. E eu falando de Jesus para ela, e ela falou: vou te falar bem a verdade. Ela disse: eu nem faço isso há muito tempo. Sabe o que acontece? Eu tenho um filho. E hoje eu saí de casa, eu falei: eu vou sair porque ele está com fome. E eu disse a Deus. Eu saí dali pensando assim, eu disse para minha mãe, eu disse: hoje eu vou sair. E eu volto, e eu trago para essa casa, nem que seja uma lata de sardinha para esse menino. Aí eu tiro uma lata de sardinha do bolso, acho que aquela pessoa: que maluco é esse? Tem uma lata de sardinha no bolso. E aquilo que mais me faltava foi o que bastou para eu ganhar alguém para Jesus. Mas a semente não falta. Mas às vezes eu vou precisar semear exatamente daquilo que mais está me faltando. Eu estou vivendo uma crise no meu casamento. E você vai encontrar um monte de gente cheia de crise no casamento. Lança semente sobre eles. Mas eu estou vivendo uma perda tão terrível agora. Morreu alguém que eu amava tanto. Você vai se encontrar com um monte desses. Na nossa igreja nós temos feito ministério assim. Teve uma senhora que ela teve câncer na mama. Hoje ela tem um ministério só com pessoas que têm câncer na mama. É assim. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos a lançar sementes. Amém? Última coisa. Último ponto. Siga andando, mesmo que chorando. Fala para quem está do seu lado: não pare de andar. Não pare de andar. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó a promessa de Deus. A Bíblia diz: aquele que vai andando, chorando e lançando a sua semente, ele vai voltar colhendo os seus feixes com júbilo. Há uma promessa de alguém que vai voltar colhendo feixe com alegria, celebrando.
Você quer fazer parte desse povo que vai colher, celebrar de uma colheita linda? Eu sou parte desse povo, eu quero ver essa promessa se cumprir na minha vida. Agora a Bíblia diz a condição. A Bíblia diz assim: para que você chegue lá, para que você dê a volta e comece a colher e celebrar os seus frutos, você vai precisar andar até lá. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a impressão que eu tenho, e estou falando de mim, é que quando a gente começa a chorar, a vontade que a gente tem é de sentar, irmão, e lamentar sentado. A gente tem vontade de encontrar um lugar escuro. Se for escuro é melhor ainda. E a gente tem vontade de se esconder naquele lugar. Ô, irmão, quando o Lucas foi parar naquela UTI, naquelas cirurgias, eu recebi tanta ligação, eu não atendi, eu não queria atender. Eu não queria falar com as pessoas. Eu queria ficar escondido numa caverna. Que vontade que dá de sentar, chorar. Irmão, chorar não é pecado. Sentar para chorar é pecado. Parar a sua vida com Deus porque está complicado, porque está ruim, isso é pecado. Davi, 1 Samuel capítulo 30, Davi volta para sua casa e encontra ela toda destruída, Ziclague. Sua casa já caiu alguma vez? A casa dele caiu. Ele encontra, sabe o que ele faz? Ele senta e chora. Sabe o que acontece? Agora funcionou aqui. Alô, som. Quando Davi senta e chora, a Bíblia diz, irmãos, que ele parou, ele sentou, ele chorou, ele está lamentando. É uma perda dentro da sua casa, ele tem perdas financeiras, ele tem vários tipos de perdas ali. Ele senta e chora. A Bíblia diz que aquele povo pega pedra para tacar pedra nele, porque está errado. Está certo chorar, mas não está errado parar a sua vida para chorar. De vez em quando eu encontro pessoas, irmãos, que elas estão chorando. Uma crise de 10 anos atrás ainda, ela parou a sua vida lá e continua chorando. Quando você encontra o mesmo Davi, em 2 Samuel capítulo 15, é o mesmo Davi. Agora Absalão tomou o trono dele. Você encontra o mesmo Davi e você vai ver a Bíblia descrevendo ele assim: e Davi subiu pelas encostas das oliveiras, andando e chorando. Davi aprende, Davi cresce. Às vezes, irmãos, dá vontade. Obrigado. A vontade que a gente tem, e eu estou falando de mim, sempre, e essa é a minha vontade sempre. Sempre que surge uma crise, sempre que a coisa fica ruim, a vontade que eu tenho, vamos parar tudo, irmão, vamos parar, está ruim, não está certo. Vamos ficar aqui chorando, vamos juntar um monte de gente só para chorar, tá bom assim. Mas a Bíblia diz que a promessa só vai se cumprir na vida daquelas pessoas que andarem e lançarem a sua semente, ainda que chorando. Você só vai chegar no ponto em que essa fase vai mudar se você continuar andando. A fase não muda com você parado. A fase muda com você caminhando, lançando semente, firme com o Senhor, dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Ontem eu falei isso aqui na reunião, eu dizia: olha, sabe do que eu estou cansado? Eu estou cansado de crente, mais ou menos, que começa e para. Na nossa igreja, nós damos a bolsinha de líder de célula para quem se torna líder de célula. Aí tem uns irmãos que chegam assim para mim e falam assim: pastor, vim entregar minha bolsinha. Eu falo: que negócio de entregar bolsinha, irmão? Vim entregar minha bolsa. Eu falo: que negócio é de entregar a bolsa? É uns crentes, irmãos, complicado. Começa: mas é porque está muito difícil, eu vou parar, eu vou deixar tudo. Que negócio é esse? Eu gosto da expressão de que Deus usa com Moisés, quando ele mostra a sarça que queima e pega fogo e não se consome. Eu tenho sonhado com uma geração de crente assim, que pega fogo, mas pega fogo de novo e não se consome, não acaba, não para e continua queimando. Um dia entulharam os poços de Isaac, sabe o que ele faz? Ele desentulha e segue. Vamos arrumar um outro poço. Eu não paro, eu continuo, porque há água debaixo desse poço. Mas eu não vou parar, eu não vou abandonar, eu não vou desistir, eu não vou largar no meio do caminho. Irmãos, eu tenho sonhado com uma igreja
Porque nós servimos num reino inabalável, amém? O reino é inabalável, amém? Eu tenho sonhado com uma igreja de pessoas inabaláveis também. Davi fez essa declaração, ele deu esse grito dizendo: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Dá para mim, Senhor, um coração, um espírito inabalável. Coloca dentro de mim um negócio assim. Me torne alguém constante. Me torne alguém que permanece. Deus prometeu para mim e para você, irmãos, uma colheita onde nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar, e eu quero participar disso com você. Mas isso só vai acontecer na vida daqueles que continuarem no seu caminho e não parar. Eu quero terminar contando para você uma última experiência. Um dia depois que o Lucas tinha feito a primeira cirurgia, então nós estávamos num reencontro. Foi um dos maiores reencontros que nós já tivemos. Mais de 300 pessoas num reencontro. E então a equipe falou: pastor, eu estava em Curitiba fazendo exames no Lucas. E eles disseram: pastor, que tal a gente ir na quinta-feira já para a chácara? O reencontro ia começar na sexta. Nós tiramos a quinta para orar e jejuar, todo mundo lá. Foi muito bom. E eu já cheguei direto de Curitiba e parei lá. E deixei os exames com o médico lá em Curitiba. E daí chegamos lá em Guarapuava, fazendo ali toda a preparação. Sexta-feira, irmão, imagina o povo chegando, nós já estávamos ali no óleo, pegando fogo. Sexta-feira, então, vai começar o reencontro. O médico liga e diz assim: corre para cá com esse menino, porque esse menino está morrendo. Eu nem entendi direito. Eu falei: ô, doutor, como assim? Ele está bem, olha como ele está. Não, o diagnóstico dele é horrível. Os exames que vocês trouxeram é muito pior do que o da primeira vez. Ele está correndo um risco seríssimo de morte. Vocês precisam vir aqui. Eu falei: sexta-feira, 5 da tarde, o que eu vou fazer? Ele falou para mim: você esteja aqui segunda-feira, às 8 da manhã ele tem que estar internado já. Eu agradeci ele, falei: obrigado por acabar com o meu fim de semana. Acabou com o meu reencontro. E aí a Suelen, contei para ela, nós choramos, oramos, nós reunimos a equipe, contamos para eles. Eles disseram: pastor, vai embora, a gente cuida aqui. E aí quando eu estava me arrumando para ir, Deus falou: quero que você fique. Suelen vai para casa, ela vai arrumar as coisas. Nossos reencontros acontecem numa chácara em Guarapuava, 1 hora da nossa casa. Suelen vai, Suelen foi com a irmã dela e mais um pessoal que foi levar ela. Eu fiquei lá, fiquei naquele lugar. No último dia, Deus falou comigo. Ele disse assim para mim: sabe por que eu deixei você aqui, Cezinho? Eu deixei você aqui para você ser um exemplo. Eu quero te usar de modelo, para que essas pessoas aprendam que ainda que chorando, nós devemos continuar caminhando. A última ministração, a ministração do primeiro amor, quem já fez o reencontro sabe, eu preguei ela. E no final, quando acabou, eu fui me despedir deles. E eu falei: olha, ninguém sabia, o pessoal que estava fazendo reencontro não sabia, só a equipe sabia. Eu falei: deixa eu falar para vocês, eu estou aqui falando de amor pelo Senhor, eu estou aqui falando de paixão pelo Senhor, mas a coisa em casa não está bem não. E contei para eles sobre o Lucas. E eu falei com eles, eu disse: eu estou indo para Curitiba, saindo daqui eu já vou direto lá, vou dormir lá. E amanhã, 8 da manhã, esse menino vai estar internado. E amanhã ainda ele vai fazer uma cirurgia. E eu falei com eles: eu tenho no meu coração uma convicção de que Deus vai operar e que esse menino vai voltar bem. Os médicos estão muito pessimistas. Mas eu disse assim para eles: se por algum motivo Deus resolver levar o meu menininho, se por algum motivo Ele resolver levar, domingo que vem, você vai me achar no púlpito da nossa igreja pregando o Evangelho. Porque ainda que eu chore, eu vou continuar caminhando, porque Ele não muda. As fases mudam, os tempos mudam, mas Ele continua sendo bom. O segredo, irmãos, o segredo é achar um lugar nele. O segredo é encontrar um lugar tão perto do Senhor e descobrir que Ele não muda. Então, nesse lugar tão perto dele, você vai ver que apesar das fases difíceis, apesar das circunstâncias complicadas, vale a pena continuar caminhando com Ele. Isaías 53 diz assim: por suas pisaduras fomos sarados. Há um lugar onde nós somos sarados, há um lugar onde nós somos curados,
Há um lugar onde a coisa fica legal, sabe onde é? Nas pisaduras dele. O termo pisadura é por suas machucaduras. Mas há um outro termo, uma outra tradução que vai dizer por sua pisada forte. É como se Jesus tivesse pisado tão forte a ponto de deixar uma marca para nós seguirmos Ele. E é atrás dessas marcas que nós vamos sendo curados. É atrás delas que nós vamos sendo sarados. E sabe o que acontece com essas marcas? Elas não param. Jesus continua andando. Jesus segue andando. E ainda que no Getsemane ele não para. Ele continua andando. O segredo é olhar onde é que estão as marcas dele e seguir. 1 Pedro vai dizer: nós devemos seguir os seus passos. Você quer isso para a sua vida? Irmãos, há um espetáculo a ser apresentado. Sabe uma coisa chata? É quando você não consegue assistir o fim do filme. Um filme que era legal. Aí você não consegue ver o filme. Tem um monte de crente que não está deixando o mundo ver o filme. Eles pararam antes. Tem um monte de crente que não está deixando o mundo, os anjos, assistir o resto do filme, porque eles pararam antes. Irmãos, essa geração tem que ver o espetáculo, mas eles têm que ver até o final. Aí lá no final, como Paulo vem dizer: guardei a fé, completei o espetáculo. Está aí, tudo que o Senhor escreveu para mim, cumpri tudinho, nada ficou fora. Eu creio que nós somos essa igreja. Eu sou um otimista em relação à igreja. Eu creio, irmãos, que essa é a igreja sem ruga e sem mácula que Ele vai vir buscar. Eu creio que nós somos o espetáculo. Eu creio, irmãos, se tem alguma coisa errada, Deus não veio aqui para condenar. Deus não está aqui nessa noite para nos matar, para pisar em cima de nós e dizer: acabou, não dá mais tempo, é o fim, você já vacilou muito. Não, Ele está aqui hoje para consertar a gente. Mas Ele precisa de uma ação sua. Então Ele vai reagir em nossa direção. Você quer isso? Vamos orar comigo? Fique de pé, feche os seus olhos, por favor. Se o Ministério de Louvor puder vir aqui nos ministrar, fique de pé. Eu queria que você fizesse a sua oração ao Senhor. Você sabe a fase que você está. Você sabe exatamente o momento em que você está. Talvez você seja uma dessas pessoas que confundiu fase com história. Talvez você estava jogando toda a sua história fora por causa de uma fase. Quem sabe você estava jogando toda a terra fora por causa de um momento ruim, dizendo: não, essa terra não, esse filho não, essa família não, esse casamento não. Quem sabe você já é um daqueles que disse: eu não tenho sementes, eu não tenho condições, a minha crise está muito complicada. Mas Deus nessa noite está dizendo: sim, as sementes estão aí, sim, as fases mudam, sim, eu posso te fazer prosperar na terra da sua aflição. Sim, eu quero que você continue andando. Siga as minhas pisaduras, por elas você é sarado. Só um caminho onde nós somos sarados, só um caminho onde nós somos curados, onde a nossa vida de fato, então, irmãos, vai tomar o rumo certo, é seguindo as pisaduras dele. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo tocar você nessa hora. Eu queria que você tivesse antes um tempo de confissão. Diga ao Senhor o que é que tem te feito parar. Se você puder, se você quiser se ajoelhar, vir ao altar, da maneira que você se sentir mais à vontade. Mas que você tenha um tempo para confessar ao Senhor, dizendo: eu sou um desses. Eu tenho confundido, estou desanimado, estou com vontade de parar, de largar tudo. Eu sou um desses que está caminhando e chorando. Eu estou na fase do choro, está complicado para mim. E eu queria muito, Senhor, nessa noite, confessar isso tudo e ver o Senhor mudando a minha história. Enquanto o Ministério de Louvor nos ministra, que você então se coloque diante do Senhor, deixa Ele ministrar a sua vida. Se você entender, meu querido, que Deus tem algo com você nessa noite, quando vamos cantar uma canção, vem para o altar. Vem para o altar. Vamos ter momentos de oração, vamos ter momentos de clamor ao Senhor, vamos ter momentos de busca desse Deus que continua sendo Deus. Um Deus que, quando faz, é Deus. E um Deus, quando não
Deus, continua sendo Deus. Ele é Deus, curado eu vou. Vem cantando. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus, curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, coloque tua vida no altar do Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Minha fé não está Muitas vezes, nas coisas que fazer. No meu ministério, eu aprendi. Eu tenho me envolvido na direção que eu vou me mover agora. Ele vem, sim, Isso não foi uma, nem duas, e nem 10 vezes. Neste momento, você vai orar por você. Neste momento, você vai colocar diante de Deus teus clamores, teu arrependimento. Você que tem desistido, continua sendo Deus. coloque diante de Deus o teu arrependimento. Curado eu vou. E eu vou, como sacerdote, orar, abençoar o pedido que você vai fazer. Olha bem, querido, a direção que eu estou tomando mais uma vez esta noite. Eu não vou orar, você vai orar. Eu estou pensando agora, como muitas vezes já fiz. Estou pensando no momento em que Ana chega no altar e Ana sabe o que quer. O sacerdote simplesmente abençoa e fala: seja feito conforme o desejo do teu coração. Eu vou deixar este momento agora para você orar. Se for o caso, para você pedir perdão ao Senhor pela desistência. E daqui a alguns segundos eu vou assumir a função sacerdotal. Até agora este púlpito foi profético e te orientou. Agora este púlpito torna intercessor. E debaixo da unção que está presente, eu vou clamar a Deus e vou declarar: seja feito conforme o desejo do teu coração. Enquanto a canção é cantada, expressa ao Senhor talvez a tua necessidade, talvez o teu arrependimento, ou talvez o teu projeto. Seja arrependimento, necessidade ou projeto. Você vai falar para o Senhor. E nós, como pastores, vamos declarar: seja feito conforme o teu coração. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a tua mão no peito e expresse a Deus o teu arrependimento, a tua necessidade ou o teu projeto. E daqui a alguns segundos eu quero abençoar a tua vida. Ele é Deus. Se não fizer, sempre é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Senhor Deus Fizer de autoridade, Deus, se não Senhor fizer, Deus de poder, Deus, nós porta abrir, colocamos a vida do teu povo agora no teu altar. Pai, declaramos, Pai, que ainda que em dificuldade, Pai, não haverá em nosso meio paralisia. Pode até haver choro, Pai, nós continuaremos andando rumo ao teu projeto. Como homem de Deus, eu libero a palavra retida dos céus. Seja feito, meu irmão e minha irmã, segundo o desejo eterno, segundo o propósito de Deus e em você. Abençoado seremos o espetáculo de Deus nesta geração. Deus te abençoe. Que Deus conceda o desejo do teu coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte ao teu lugar. Volte ao teu lugar. Nós, nos próximos minutinhos, encerraremos essa reunião. Nós queremos encerrar, concluir esta reunião abençoadíssima. Eu quero publicamente e se assente. Quero, antes de encerrar, quero publicamente agradecer a carinho de Cezinha, né? Eu não sou a pessoa mais certa para isso, né? Eu não sou a pessoa indicada para agradecimento. Cezinha, eu falei que na minha próxima igreja eu vou cobrar meu salário por choro e por quilômetro rodado. Cada viagem que eu fizer, cada lágrima minha vai aumentar meu salário. Mas eu quero publicamente agradecer, né? Eu sei que o Cezinha está aqui debaixo de temor, né? Eu quando eu liguei para ele, eu não fui muito honesto, né, Cezinha? Eu não fui muito honesto, né? Eu tive uma direção de Deus, acordei sabendo que o Cezinha tinha que estar aqui. Eu não sabia se seria segunda, se seria terça, seria meio-dia, às 6 da tarde, às 2 da manhã. Liguei para ele e falei, Cezinha, eu estou te convidando para estar conosco. Pastor, marca a data. Isso é problema seu. Eu só tenho que te convidar. E eu louvo a Deus pelo discernimento do Cezinha. Eu sei que a agenda do Cezinha é apertadíssima. Nós ouvimos um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito através do Cezinha. O Cezinha tem sido uma inspiração, né? O Cezinha de uma geração, não parece, mas ele é mais novo que eu. Eu sei que você acha, eu quase chamei de tio por causa da aparência, mas na verdade eu sou mais velho que o Cezinha, uns 20 anos. Mas a minha geração tem se inspirado
na vida, no ministério do Cezinha. Até é gostoso, né? Esse homem que tem impactado a nação, esse homem que tem sido um motivo de inspiração. Eu quero louvar a Deus pela graça e oportunidade de poder ter o Cezinha conosco hoje, e para ele não passar por mentiroso, porque ontem ele passou por coisa pior aqui. O Diego hoje, Deus o livre, para não passar por mentiroso, eu vou chamar a Sueli para vir desfilando aqui. Cadê a Sueli? Cadê a Sueli? Não, agora vai ter que vir desfilar. Ele falou que ia desfilar, se vira, né? O profeta não pode mentir. Vou pedir a pastora Sueli para estar encerrando a reunião, orando pela sua vida, né, nos abençoando. E se Deus merece ser glorificado, merece mesmo. O Cezinha merece ser honrado também como homem de Deus. Eu tenho certeza que o Cezinha não vai levar nenhum livro para casa, até porque alguém quer comprar todos ontem já. Mas se você, antes de sair, você passa ali no stand, compra um livro de Cezinha, abençoa, né, ajude o Cezinha na implantação de uma igreja, e você pode ser instrumento de Deus, pode participar deste momento. Cadê a Sueli? Eu não enxergo, né? Ela também é baixinha, não ajuda. Cadê a Sueli? Vem aqui, Sueli. Alguém pôr neon na cabeça dela. Ah, tá aqui. Vem cá, Sueli, orar por nós. Cezinha, depois a saia justa aqui, você ia desfilar aqui. Então você veio desfilando. Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher bonita? E ela vai orar, nos abençoar. E logo após a oração, o culto está encerrado, ok? Tenha uma semana abençoada. Vamos orar, vamos receber. Não sei se você quer falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Eu também quero dizer da minha alegria estar aqui com todos vocês. Privilégio, ontem Cezinha voltou para casa, madrugada já, não sei até que hora que foi esse culto aí não. Mas ele veio falando do quão ele estava se sentindo cheio e feliz por estar aqui com vocês. E eu também hoje estou me sentindo como ele disse ontem. Então eu quero orar por você, você pode se colocar em pé? Nós vamos orar, agradecer a Deus porque Ele é maravilhoso, né? E mesmo andando e chorando, eu não vou parar. Quantos aqui não vão parar? Amém? Amém. Deus querido, eu te agradeço por ser Deus maravilhoso, por ser Deus conosco, Emmanuel. Eu te agradeço, Senhor, porque nós viemos aqui para te louvar, para cultuar o Senhor, para oferecer o nosso melhor, mas nós saímos daqui ministrados, nós saímos cheios do Teu poder, da Tua unção. Nos ajuda, Senhor, a praticar essa palavra que nós ouvimos hoje, Pai. Nos ajuda, Senhor, derrama uma unção para isso, uma capacitação sobre cada um aqui, para que nós possamos agir mediante a palavra que o Senhor nos ministrou, para que ela entre profundamente em nós. Dê a todos aqui uma semana abençoada, poderosa, próspera. Oportunidade, Senhor, de falarmos da Tua palavra, de falarmos do Teu amor. Senhor, enche cada vida aqui, em nome de Jesus. Incendeia os corações, que nós possamos viver uma semana apaixonada por Ti, pela Tua presença e pela Tua obra. Eu, Senhor, abençoo cada um aqui, no nome de Jesus. Amém.